Todas as minhas entradas para o UFC que rola nesse final de semana, o UFC numerado 311, que tem Makhachev contra Tsarukyan na luta principal. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Contragolpe. Eu sou o André e vou trazer para vocês todas as minhas entradas para o UFC que rola nesse final de semana. Vou avaliar luta por luta e trazer os meus pitacos aqui para vocês. Só queria pedir para a galera o seguinte: a gente não sabe o quanto a gente consegue ou não ajudar vocês com esse espetáculo, com essas análises aqui. Pra galera que tá usando essas análises aqui pra fazer uma fezinha, manda lá no meu Instagram, André Bittencourt Oficial, manda no DM, que eu queria saber como é que vocês estão indo, se isso tá ajudando, se não tá ajudando, porque é legal ter esses prints de feedback de vocês. Então, por favor, se você tá usando esses palpites aqui e tá te ajudando de alguma forma, manda lá que eu quero saber, beleza? Agora vamos lá pra análise, começando com a primeira luta. A gente vai ter aí o Tagir Ulanbekov, que eu acho que vai vencer com tranquilidade, tá? Ele é um cara que tem um jogo de queda muito constante, eu acho que vai conseguir derrubar e conseguir vencer o combate. Então eu vou de Tagir nessa luta, acho que vai durar mais do que um round e meio e eu acho que o segundo round começa. Depois a gente vai ter o Sopai enfrentando o Turcios. Essa é uma luta assim, o Sopai ele estreou no UFC contra o Log Dog, o brasileiro. Ele conseguiu dar um apavoro, mesmo pegando de última hora, acabou perdendo a luta, mas foi extremamente competitivo e eu acho que o Turcios é pior do que o brasileiro, tá? Então eu acho que a minha expectativa é que o Sopai atropele nessa luta. Acho que vai dar vitória do Sopai por decisão, acho que vai durar mais do que um round e meio e eu acho que o segundo round começa. Rina Nakamura contra Gafurov. O Nakamura, na minha opinião, é o melhor atleta da noite, podendo vencer essa luta por decisão ou até por um nocaute. Agora, de vez em quando o Nakamura se desliga um pouco da realidade, dá uns moles e pode ser que o Gafurov aproveite para finalizar. Então, como tem possibilidade de finalização do Gafurov e possibilidade também de nocaute do lado do Nakamura, para mim essa aposta aí é Nakamura, aposta seca na vitória do Nakamura. Ailin Pérez contra Carol Rosa. No jogo em pé, é fácil de você ver que a Carol Rosa é bem mais habilidosa do que a Ailin Pérez. Mas o jogo de queda da Ailin é impressionante, incansável e incessante, tá? A Carol Rosa, as adversárias que ela enfrentou até hoje tentaram ali 5, 6 quedas por luta, a Ailin tenta coisa de 15, 16. É muito mais chata, vai travar o combate e, na minha opinião, é a primeira zebra da noite, tá? Acho que vai dar a vitória da Ailin Pérez, inclusive, pra quem curte DraftKings, acho que é uma boa luta, tá bom? A Ailin vence, na minha opinião, na decisão, numa luta chata, travando o combate e quedando a Carol Rosa. Acho que a luta vai durar mais do que um round e meio e que o segundo round começa. Zachary Reese que vai enfrentar o Bikoev. Cara, olha só, o Bikoev pegou essa luta de última hora. Eu não sei por que estão colocando tanto favoritismo, é um hype que vem muito grande, porque o cara é russo, porque é campeão de outro evento, velho, não quer dizer nada, tá? Os adversários que ele enfrentou nesse outro evento são de níveis bem mais baixos do que o Reese. Eu acho que o Reese vai nocautear, e pode nocautear inclusive no primeiro round, dando um choque de realidade. Eu vou de Reese vencendo por nocaute, e de novo, como a gente não sabe em que round isso vai acontecer, eu tô supondo que seja no primeiro, mas pode demorar um pouco mais, porque os caras vão ter que se estudar, afinal de contas a luta chegou de última hora. Eu vou apenas de Reese, que é uma zebra, então já tá com uma boa odd. Randalson que vai enfrentar o brasileiro CDF, o Carlos Diego Ferreira. O Carlos Diego Ferreira tem conseguido nos seus últimos combates nocautes, que não são uma coisa muito característica da sua vida como lutador, mas depois que ele ficou um tempo parado ele voltou aí dessa forma, mas ele tá com 39 anos e tem dificuldade contra caras que tem jogo de queda. O Randalson tem um jogo de queda bastante efetivo e consegue manter no solo. Então assim, tem o risco do CDF nocautear, esse risco existe, ele tem mão pesada e vem mostrando isso nos seus dois últimos combates, mas na minha opinião o Dawson não vai dar esse mole, sabendo que ele tá vindo desses nocautes, vai grudar e levar pro chão logo de cara. Então acho que vai dar mais do que um round e meio, acho que o segundo round começa e acho que é a vitória do Dawson. Bogdan Guskov que vai enfrentar o Billy Elecana. O Billy Elecana também pegou a luta de última hora, tá? Chegou aí de paraquedas para salvar esse combate. Então assim, o Guskov é um cara extremamente violento, quase tudo que ele venceu na carreira, se não foi tudo, não, foi quase tudo, ele venceu por um nocaute. Então assim, sempre foi por via rápida ou nocaute ou finalização, mas a maioria é nocaute. Então acho que é uma luta que ele vai entrar para destruir, tá? Essa é uma luta que eu acho que vai dar Guskov, acho que ele vence por nocaute, acho inclusive que vai ser no primeiro round, que é onde ele vai com mais violência. Acho que também dá para apostar que essa luta não vai até o final, tá? E que vai durar menos do que 2 rounds e meio. Jailton Malhadinho que vai enfrentar o Sergei Spivak. Na minha opinião, o Malhadinho é o melhor atleta nesse combate, mas o Spivak não é um atleta bobo no chão. O Malhadinho tem um jogo que todo mundo sabe, que é de grudar, levar pro solo e buscar um jogo de finalização. Como o Spivak não é bobo no chão, ele pode conseguir se defender.
Então, por esse aspecto, eu acho que pode ser que a luta vá para decisão e não como muita gente está achando que vai ser uma finalização fácil aí pro Malhadinho. Então, assim, eu coloco que o Malhadinho vence o combate, acho que ele é favorito, tá? Acho que ele vai conseguir as quedas e conseguir controlar a luta, mesmo que o Spivac defenda as quedas no jogo de trocação, também acho que o Malhadinho é melhor. Então, a minha aposta é que o Malhadinho vence, mas vitória seca dele, tá? Eu acho que vai ser por decisão, mas como tem risco de finalização dele, acho arriscado colocar mais do que um round e meio, segundo round. Então, vou seco vitória do Jailton Malhadinho. Payne Talbot contra Raoni Barcelos. O Raoni nunca tomou um nocaute, assim, de pancada no rosto e cair, já tomou de golpe no corpo, né? Então ele é um cara resistente, mas assim, o Payne Talbot tem o poder de reverter isso. Já pegou outros atletas que nunca tinham sido nocauteados, na mesma situação mais ou menos ali do Raoni, e conseguiu o nocaute. Então assim, eu acho que vai dar vitória do Talbot, tá? Acho que ele vai nocautear, até porque o Raoni eventualmente finca o pé ali no centro do cage e fica trocando pancada pra ver quem é mais macho, esquece a estratégia e vai pra força bruta. Então assim, acho que é uma péssima ideia fazer isso nessa luta, acho que vai dar vitória do Talbot, acho que o Talbot nocauteia ali pelo segundo round. Normalmente eu apostaria vitória seca do Talbot. Qual o problema? O problema é que a odd está 1.08. Então tem duas estratégias que você pode fazer. Uma, você espera para ver se o Raoni sobrevive ao primeiro round. Porque se ele sobreviver ao primeiro round, pode ser que essa odd de 1.08 ela suba para 1.3, alguma coisa assim, e aí você entra na hora que a odd estiver um pouquinho mais alta. A odd 1.08 significa que o Talbot vai matar ele nos primeiros segundos, tá? E que o Raoni é um atleta amador. É basicamente isso que estão dizendo. Então se não for verdade isso, e o Raoni resistir, a gente consegue pegar essa odd do Talbot um pouquinho mais pra cima, porque eu acho que ele vai vencer de qualquer maneira ali mais pra frente. Talvez não seja exatamente no primeiro minuto de luta, certo? A outra estratégia é você entrar contra o Talbot. Você que estiver operando no exchange, você entra Lay Talbot a 1.08 e o Raoni resistindo, essa odd sobe para 1.3 e aí você faz o seu cash out com essa já faturando a grana aí. Depois de fazer isso, André, dá pra entrar de novo a favor do Talbot? Dá pra você fazer isso. Você entra contra ele, espera a odd subir, saca seu dinheiro e depois aposta de novo que você ganhou no Talbot, que você faz essa grana multiplicar aí. É um movimento de trading, você tem que movimentar só em exchange para fazer esse tipo de jogada. Kevin Holland contra Ryder. O Ryder é um atleta que é muito esquisito em pé. O jogo de trocação dele é péssimo, o jogo de trocação do Holland é muito melhor. Então assim, você fala, o Holland vai vencer o combate por um nocaute. É uma possibilidade, não dá pra descartar. Porém, o Kevin Holland tem muita dificuldade contra atleta que queda o tempo inteiro, que é exatamente o que o Ryder faz, tá? Então se o Ryder conseguir grudar e quedar o Kevin Holland, ele provavelmente vai ter vantagem. Então esse é um para ir para live, ou seja, espere a luta começar. Olha o que está acontecendo. O Ryder grudou e quedou o Kevin Holland com facilidade. Aposta no Ryder, que ele provavelmente vai conseguir até uma finalização ou vencer na decisão. Agora, se o Ryder não está conseguindo quedar, o Kevin Holland consegue controlar a distância e fazer defesa de queda, e está conectando os melhores golpes, mantendo a luta em pé, vai de Kevin Holland que ele provavelmente vai nocautear. Então depende de como a luta desenrolar, aconselho a esperar a luta começar e olhar ali os primeiros minutos. Beneil Dariush contra Renato Moicano. O Moicano tá vindo na melhor fase da sua carreira, com a sequência de vitórias. É normal que você coloque ele como favorito, até porque ele é um atleta ainda fisicamente maior, tá? O Dariush tá vindo aí com 2 derrotas, foi nocauteado 2 vezes, e você pensa, o Dariush não tem mais condição, tá velho e tal. Mas quando a gente para olhar os números, o Dariush e o Moicano têm a mesma idade, tá? Tem a mesma idade. Ah, mas o Dariush é mais rodado. O Dariush tem 28 lutas, o Moicano tem 25. Então, assim, não me parece que tem muita diferença em relação a isso, tá? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Dariush perdeu para Tsarukyan, que está disputando o cinturão, e Charles do Bronx, ex-campeão da categoria. Então, assim, não é que ele perdeu pro padeiro, pro Zé da esquina. Então, assim, acho que estão desmerecendo demais o Dariush, e eu acho que o Dariush pode dar trabalho sim pro Moicano, tá? Dariush tem um excelente jogo de jiu-jitsu. Não acho que ele vai ser finalizado pelo Moicano, que é uma estratégia que o Moicano tem utilizado bastante nos seus últimos combates, de quedar e tentar buscar o jiu-jitsu. Acho que nessa luta não é uma boa estratégia. O queixo do Dariush pode estar variado e o Moicano conseguiu nocaute? Até poderia, mas o Moicano não tem grande poder de nocaute nessa categoria e o Dariush foi nocauteado já tem 1 ano, então ele deu um bom tempo para o queixo dele se recuperar. Então, se o Dariush manter a luta em pé e ficar na trocação contra o Renato Moicano, o Moicano pode ter problemas. É nisso que eu estou apostando. Estou indo de Beneil Dariush. Acho que o Dariush consegue vencer o combate por decisão. É uma zebra, mas tem aí... Eu já justifiquei os motivos pelos quais eu acho que o Dariush pode dar trabalho pro Moicano. Tô torcendo pra estar errado, porque adoro o Moicano e gostaria de ouvir ele falando um monte de besteira no microfone, mas os números me dizem que vai dar Dariush.
Luta de dois filhos de Poatan, temos aí Prochazka contra Jamahal Hill. O Jiri Prochazka é um atleta que é muito maluco, se defende mal, fica com a guarda baixa e já tomou knockdown em vários combates, para não dizer em todos os combates que ele fez dentro do UFC, ele deu uma balançada, fez ali a dança da galinha. Por outro lado, ele é extremamente fora da caixinha e consegue uns golpes que os adversários não estão prevendo e aí consegue tirar vantagem. Então tem vantagem e desvantagem desse jeito maluco aí aplicado pelo Prochazka. Do outro lado, você tem o Hill, que tem uma mão extremamente pesada, um overhand muito longo e consegue pegar os atletas que não estão se defendendo bem, que é o caso do Prochazka, que luta de guarda baixa. Então assim, eu tô achando que o Hill vai acabar encontrando distância e vai alcançar ali o Prochazka. Tô indo de Hill vencendo essa luta por nocaute. Acho que vai ser pelo segundo round, porque eu acho que quando os dois caras são muito nocauteadores, eles ficam primeiro ali se estudando antes de sair por infight. Então, acho que talvez aconteça no segundo round. Eu vou colocar a vitória do Hill, mas talvez uma outra boa aposta é você colocar que a luta não vai até o final, porque pra mim, ou dá nocaute do Hill ou dá nocaute do Prochazka, acho difícil essa luta ir pra decisão. Merab Dvalishvili contra o Marlon Magomedov, dois atletas que têm jogos muito parecidos, um jogo de queda muito eficiente, um jogo de trocação ali o suficiente para poder sobreviver. Para mim, a diferença nessa luta de 5 rounds vai ser o gás, o fôlego, a capacidade de insistir em fazer a mesma movimentação o tempo inteiro. Acho que tecnicamente eles se equivalem, então acho que quem vai vencer essa luta é o Merab Dvalishvili. Acho que ele tem o gás infinito. Apesar de ter aparecido algumas imagens da canela ali do Merab, falando que ele pode ter tido uma infecção e tal, a gente também teve o Mar tendo o braço quebrado recentemente, não podendo lutar, tendo luta adiada. Então assim, os dois atletas não estão vindo inteiros, então eu vou tirar isso da minha balança, tá? Eu acho que vai dar Merab, acho que ele consegue a vitória na insistência, numa luta difícil, mas ele vence, passa do primeiro round, passa do segundo, então mais do que um round e meio, mais do que 2 rounds e meio e vitória do Merab. Islam Makhachev contra Arman Tsarukyan, luta interessantíssima, essa luta já aconteceu, foi estreia do Arman Tsarukyan dentro da organização, né? Ele estreou pegando o Makhachev de última hora, na época o Makhachev não estava no topo da divisão, até foi uma luta interessante, o Makhachev acabou vencendo, mas o Tsarukyan deu trabalho para ele nesse combate. É uma luta de 5 rounds, condição totalmente diferente, o Tsarukyan fazendo aí a luta da vida, veio com a roupinha com estratégia muito boa, ele consegue nocautear os adversários, o que é uma coisa que ele pode complicar a vida do Makhachev, mas eu acho que o Makhachev não vai dar mole e vai controlar essa luta o tempo inteiro desde o começo, tá? Eu acho que dá vitória do Makhachev, mas tem risco do Makhachev tentar buscar uma finalização, o Tsarukyan é suscetível a ser finalizado, tá? E o Tsarukyan pode nocautear o Makhachev se conseguir evitar alguma queda ou fazer um ground and pound, porque o Makhachev é muito bom quando ele tá por cima, mas quando ele tá de costas no solo, a coisa muda e o Tsarukyan é abusado. Na primeira luta deles tentou quedar e provavelmente vai tentar quedar de novo. E se conseguir quedar o Makhachev, pode ser que o jogo vire aí pra ele. Apesar de eu estar torcendo muito pro Tsarukyan vencer, os números e o resultado que a gente tem até agora me faz apostar no Makhachev. Acho que ele vence o combate e eu vou em vitória seca aí do Makhachev. Eu espero que você faça muitos green, porque se você fizer green, significa que eu também fiz green. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de mandar aquele feedback lá no meu Instagram. Um abraço e até mais!